Pastor, não é fácil subir aqui para... É muito maravilhoso ver o senhor pregando pelo YouTube. Ou então sentado ali, maravilhoso. Quando sobe aqui, né, os pastores estão acostumados, mas o Senhor seja comigo. Irmãos, algo que Deus falou comigo no meu coração, dentro dessa mensagem. Nós vemos aqui nesse texto aqui que essa história de Judá com a sua nora, nós aprendemos sobre o perigo de negociar valores que jamais pode ser negociado em nossa vida. Depois que você lê, que você estudar esse texto, Judá, ele entregou a Tamar os 3 objetos que são importantes na vida, não só de um pastor, mas também de todo servo do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que tem Jesus no coração. E sabemos que não é fácil servir a Deus nesse mundo de trevas. E dentro desse versículo da palavra do Senhor, houve ali um acordo entre os dois. Tem tudo um começo e tem um fim, mas o que eu aprendi dentro desse texto nunca devemos negociar os nossos valores. Amém? Vocês têm valor para Deus. Deus colocou em nós, nós somos nascidos de novo, somos nova criatura, e o Espírito Santo está nos guiando a todo momento da nossa vida. Amém? Então, eu quero falar algo aqui. O selo, o lenço e o cajado, que foi o que foi entregue para Tamar. Eles fizeram um acordo, ela enganou Judá. Nesse texto está escrito aqui, e ele foi enganado e fez um acordo, e ele entregou, que para nós são coisas muito importantes na nossa vida, que é o selo, é a primeira coisa que o verdadeiro cristão jamais pode negociar. Por quê, irmãos? A palavra de Deus fala que a palavra selo geralmente é usada no Novo Testamento como por referência à atuação do Espírito Santo. Ele nos é dado como selo da parte de Deus. Então a palavra do Senhor vem dizendo aqui que o Espírito Santo é a nossa segurança, e nós corremos risco de perder esse selo na nossa vida quando pecamos contra o Espírito Santo. Amém? Então nós temos que ter muita vigilância para não pecarmos contra o Espírito Santo, porque nós somos como uma carta selada, que significa que essa vai chegar ao seu destino sem ser violada. Então nós somos marcados, nós somos selados, e nós temos um destino aonde chegar, que é o céu. Por isso que nós temos que ter uma vigilância para não pecar contra o Espírito Santo. E nós vemos aqui que significa que Ele nos guarda, nos protege. O Espírito Santo é o penhor, a garantia que Deus nos dá, que havemos de chegar até a vida eterna. Enfim, irmãos, nós estamos esperando isso, porque nós estamos, a cada dia eu tenho uma preocupação, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho a preocupação quando eu acordo de manhã. Primeira coisa que eu faço, né? Todo mundo faz isso, lava o rosto e tudo, mas a primeira coisa é alimentar da palavra de Deus e orar ao Senhor, pedindo a Deus que guie durante o dia,
porque acontece tantas coisas na nossa vida. Às vezes a gente faz um plano de manhã, mas ao meio-dia os planos já mudou. E à tarde já tem outras coisas para resolver. Então tudo tem que ser guiado pelo Divino Espírito Santo. Então este selo é a garantia dada por Deus ao cristão através do Espírito Santo como um penhor da salvação e da herança eterna. Então, irmãos, o selo espiritual é a garantia que temos a marca do Espírito Santo em nossas vidas, e o inimigo de nossas almas jamais vai conseguir romper esse selo se a gente permanecer fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Lá em Efésios 4:30 está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Irmão, isso aí é uma coisa maravilhosa, se a gente começar a conversar com Deus, começar a analisar como nós é amado por Deus, sendo selado pelo Espírito Santo. A gente tem assim um abraço do Espírito Santo, uma coisa que te cerca por todos os momentos da sua vida, da nossa vida. O Espírito Santo nos cerca de todos os momentos da nossa vida. O que o Espírito Santo não quer é que nós pecamos, que nós aborrecemos o Senhor. Por isso que nós temos que viver uma vida na presença do Senhor, fazendo sempre, não aquele exame, o exame, cada um de nós, só no dia da Santa Ceia, mas isso tem que ser desde o momento que nós levantamos da nossa cama, que nós abrimos nossos olhos. Nós temos que fazer um exame dentro de nós. Como eu estou, Senhor, perante o Senhor? O que o Senhor quer me corrigir? O que eu posso fazer, o que não posso fazer? É a mesma coisa de um pai, de um filho, que ele pede orientação ao seu pai e à sua mãe para fazer algo. O filho obediente, ele não faz as coisas de qualquer maneira, mas ele pede orientação ao seu pai e à sua mãe porque são experientes e têm experiência com o Senhor. Assim somos nós. É um exame de consciência que nós temos que fazer a cada dia. Como eu estou, Senhor, perante a Ti? Tira tudo de mim, aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que está aborrecendo ao Senhor, talvez está impedindo o nosso crescimento espiritual diante do Senhor. E Deus nos ama. Muitas das vezes, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Mas é melhor a gente nos corrigir, é melhor a gente pôr em prato limpo diante de Deus e pedir ao Senhor que venha nos lavar, do que uma correção de Deus, às vezes meia dura, que às vezes se torna pesada na nossa vida. Então é melhor a gente estar sempre certo com Deus. Amém? Glória a Jesus. Também em 2 Timóteo, capítulo 2:19, está escrito assim: todavia o fundamento de Deus fique firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, ele tem que se apartar da iniquidade. A iniquidade não pode fazer parte da nossa vida, amém? Esse é o selo. Segundo o lenço, João 14:26 também fala sobre o Espírito Santo. Ele está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Nós vemos que o lenço, de forma material, o lenço fala da intimidade e de enxugar as nossas lágrimas. E lá em João 14:26,
O lenço representa o Espírito Santo que nos consola no momento de dor, no momento de angústia. O Espírito Santo está sempre conosco. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vemos que a intimidade, consolo nos momentos íntimos onde o Espírito Santo conforta nossos corações e alegra a nossa alma. Aquele momento, irmãos, que às vezes a gente fala, eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo fala assim, anda mais um pouco, porque Ele é que nos dá força. Quantas vezes passa na vida de cada um, no pensamento de cada um, vou desistir, vou parar. Mas lembra da expressão da palavra de Pedro? Ele falou assim, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, irmãos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos irmãos, tenhamos cuidado para não perder o Espírito Santo. Nós vamos falar também um pouquinho do cajado. O cajado é a terceira coisa que o verdadeiro servo de Deus jamais pode negociar. O cajado é o símbolo de autoridade, autoridade ministerial, presença de Deus, autoridade espiritual que Deus nos deu e jamais pode ser negociados. Então, esse poder de Deus que é dado para cada um de nós, não só para pastores, mas cada um de nós, Jesus falou assim, é isso que eu te dou poder para pisar. Amém? Então, olha só a autoridade do nome santo de Jesus. Ele nos dá poder para colocar as mãos sobre o enfermo, será curado. Não é a gente que cura, mas é Deus que cura. Eu quero dizer algo na nossa igreja, lá no Monte Moriá. A gente tem na quarta-feira intercessão, círculo de oração. E eu agradeço a Deus que muitas pessoas estão sendo curadas através da oração. Nós tivemos, há pouco tempo, uma senhora que ela precisava fazer uma cirurgia urgente, e ela fez os exames, aí o médico falou, você tem que operar imediatamente, a senhora vai em casa, traz suas roupas e vem para o hospital, porque a senhora precisa ser internada, porque senão a senhora não... A tua presença, a vida santificada na tua presença. O Senhor está operando maravilha no meio daquele povo que é fiel ao Senhor. É o cajado, é a autoridade que nós temos pela misericórdia de Deus. É Ele que nos deu esse presente na nossa vida. E quando nós oramos dentro da nossa casa, o milagre acontece. A presença de Deus não pode sair da nossa casa. Aleluia, irmãos. Então nós protegemos também a nossa família, todo o povo de Deus, com oração. Eu falo com os irmãos lá, irmãos, você não sabe, a cada culto que você vem para a casa de Deus, que você pede pela sua família, você pede por alguém, o Senhor começa a fazer o milagre. Para Deus não tem distância, meus queridos irmãos. Então, não é perdido quando a gente sai da nossa casa com prazer, a casa de Deus, para buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o cajado é uma das armas imprescindível para o exército ministerial do pastor e dos verdadeiros servos de Deus. No Salmo 23, versículo 4, está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque
Tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Então, a conclusão que nós temos nesta manhã: nunca negocie os valores espirituais e ministeriais que Deus lhe deu por nenhuma vantagem aparente. E a gente tem visto que a palavra de Deus está sendo negociada. O altar, do altar sagrado já passou a ser profano. A gente tem visto isso. Mas nós guardamos essa palavra no nosso coração. Não vamos negociar, amém, amados, esses presentes que Deus nos deu na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Eu termino a palavra aqui. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Passar para o pastor Moisés? Amém. Glória a Deus. Eu termino essa palavra aqui, pastor, mais uma vez. Eu agradeço pela vida do Senhor. Sei que o Senhor jamais negociou e jamais vai negociar. E todos nós estamos no mesmo caminho, né? Na mesma unção, na mesma visão, na mesma comunhão do Divino Espírito Santo, e na esperança que muito em breve Jesus vai voltar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço, Sara, pelo convite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Moisés. Nós vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Posso descer? Amém. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Eu também fui pego de surpresa. Mas Deus sempre tem uma palavra para nós, porque exatamente a gente deve andar cheio do Espírito Santo. E quem precisa falar na boca do pastor verdadeiramente é o Espírito Santo, porque agora não tem nada para falar, mas o Espírito Santo me dá. Irmãos, a palavra que a irmã pregou aí, ela é essencial para a igreja. Às vezes a pessoa não quer ouvir um cajado, mas a pessoa não tem que ouvir o que ela quer ouvir, não. Ela tem que ouvir o que Deus quer falar com ela. E às vezes o cajado é necessário para conserto. Mas, nesse momento especial, eu quero agradecer a vida do pastor, pela vida do pastor Daniel, pelos ensinamentos, pelo caráter, a postura do pastor que ele é. Eu entrei para a igreja, caminhando, conheci o pastor Daniel em 1993. E estamos aí, até hoje, firmes, às vezes chorando, às vezes sorrindo, e às vezes lamentando alguma coisa, perguntando a Deus o que está acontecendo isso, o que está acontecendo aquilo, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Estamos firmes. Eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Por que eu falo desse pastor? Porque para mim ele é especial, como é especial para qualquer uma pessoa que está aqui dentro. Quem conhece o pastor Daniel. Então, irmãos, há muito tempo nós estamos nessa caminhada, nós e toda a amada igreja, e eu verdadeiramente, eu gosto, eu tenho prazer de vir aqui para a igreja. Tenho prazer de vir na igreja, ouvir a palavra, quando ele está pregando. Cada pastor que prega aqui, você sente que verdadeiramente o Espírito Santo, ele tem caminhado aqui na igreja. Você sente uma unção poderosa aqui nessa igreja. Então fala que as outras não têm. Essa igreja aqui é diferenciada, porque ela verdadeiramente, essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Então nós estamos aqui alegres, satisfeitos, e que Deus continue abençoando o Senhor cada vez mais, pastor Daniel, fortalecendo abundantemente, grandemente a vida do Senhor, família e ministério. Amém? Eu quero perguntar aqui se tem pastor Júnior, fala alguma coisa aqui, pastor Júnior. Fala assim, você é uma pessoa importante aqui dentro, glória a Deus. Fala alguma coisinha para nós, em nome de Jesus. Depois tem o pastor Paulo, tem o pastor Leandro ali. Hoje a equipe está completa, faltou
o ancião, né, maior, que é o pastor Antônio Silva, que deve pregar mais tarde aí, de noite, e deve estar meditando. Eu passo a palavra para o pastor Júnior, em nome de Jesus, e agradeço a oportunidade. Pastor Daniel, parabéns, que o Senhor continue abençoando o Senhor grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos, paz seja convosco, amém? Estou sentado ali meditando, um versículo que define muito, pastor Daniel, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. O apóstolo Paulo nos orienta assim: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Eu já caminho com o pastor Daniel há alguns anos, né? Muitos dizem assim: eu sou lá, de que igreja você é? Eu sou do pastor Daniel. Não, eu não sou do pastor Daniel. Eu caminho junto com o pastor Daniel já há alguns anos. E eu já vi algumas lutas que o senhor enfrentou. Eu já vi algumas lutas que o senhor passou. E eu vejo isso na vida do Senhor, firme e constante. Agora, essa firmeza não vem do pastor Daniel. O apóstolo Paulo, certa vez, eu já vou passar a oportunidade aqui, não estou pregando não, tá? O apóstolo Paulo, certa vez, ele teve revelações extraordinárias, coisas belíssimas, coisas maravilhosas. E foi-lhe colocado um espinho na carne para que ele não se exaltasse a respeito dessas revelações. E ele orou ao Senhor pedindo que... Ele recebe um espinho na carne, e esse espinho é algo que incomoda. Ele ora a Deus para que Deus retire esse espinho, e Deus não retira o espinho da vida do apóstolo Paulo, mas Deus faz algo na vida do apóstolo Paulo que é extraordinário. Deus falou assim: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não retirou o espinho da vida do apóstolo Paulo, mas derramou uma graça que iria capacitá-lo para que ele pudesse suportar aquilo que ele estava enfrentando. Então essa força, o pastor Daniel é um pastor firme, é um pastor constante. Ele enfrenta um monte de problema aí, sempre do mesmo jeito. Chefão, Deus está no controle, né? A mãozinha, chefão, Deus está no controle, Deus, só vitória, Deus sabe o que faz. Essa força não é do pastor Daniel, é a graça de Deus que está na vida dele. Amém, pastor? É a graça de Deus na vida do Senhor. Então eu vejo essa constância na sua vida. Então que Deus abençoe o Senhor, que Deus possa realizar todos os seus sonhos, os seus projetos, de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle tem que se cumprir. Então essa é a minha palavra de gratidão ao pastor Daniel. Eu lembro quando eu voltei para a igreja, eu batizei com uns 13 anos mais ou menos, pastor. Era bem menino quando eu batizei. E me afastei. Aí quando eu volto para a igreja, isso aí marcou minha vida. Quando eu volto para a igreja, na época lá no Bonfim, descido do segundo andar e tinha uma porta logo ali, né? Se eu descia, entrava naquela porta. E o dia que eu voltei, eu estava ali em pé, todo sem graça, assim, muito triste, porque quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, perde a presença de Deus, perde o Espírito Santo. É muito triste ali, em pé. E eu lembro que tinha anos que eu estava afastado da presença de Deus. Quando o Senhor desceu, o Senhor passou assim, o Senhor olhou para mim: rapaz, você está aqui? Que maravilha, que bom que você está aqui. Aí o sorriso do pastor Daniel, olha só como é importante. Aquele sorriso que o Senhor deu para mim naquele dia, aquilo ali me ganhou para Cristo novamente. Eu falei: puxa vida, eu achei que de repente ele ia me olhar com cara feia, emburrado comigo, bravo comigo, não. Aí aquele sorriso, esse meu sorriso aí, aquele sorriso, irmãos, me trouxe novamente a presença de Deus. Então eu sou muito grato pela vida, pela família do pastor Daniel. As mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, toda a sua prole e descendência seja abençoada em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Leandro vai estar fazendo sua homenagem ao pastor Daniel. Bom dia a todos, paz seja convosco, amém? Para mim é uma
honra muito grande, né, irmãos? Fazer parte desse ministério, fazer parte, né, dessa trajetória do pastor Daniel. Muitas conquistas que nós temos hoje, nós agradecemos primeiro a Deus e agradecemos a vida do pastor, né? Eu gostaria de deixar aqui uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para a sua vida, que está registrado em Isaías 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Nesses 70 anos de vida que o pastor está completando, irmãos, ele pode ver essa palavra se cumprir na sua vida. E mediante tantas coisas que ele já vivenciou, já enfrentou, já passou, ele nunca desistiu, porque o Senhor é o seu sustento, é a sua base, é a sua rocha, é a sua segurança. Às vezes no momento a gente pensa até em desistir, mas Deus estende a sua destra e nos mantém de pé. Então eu tenho muito orgulho, pastor, de ser a sua ovelha, o seu discípulo, e temos aprendido no caminho certo, irmãos, que como a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele tem dedicado a sua vida a nos ensinar a verdade. E esta verdade que liberta, irmão, não existe outra. É a verdade, é simplesmente a palavra. A gente vê tantas pessoas inventar tantas coisas, sendo que Jesus foi o exemplo de simplicidade. E assim tem sido o nosso pastor, ele tem ensinado a verdade. E muitas vezes ele tem dito, se amanhã ou depois ele fugir da palavra, que você não volte aqui mais. Amém, pastor? Então tenho orgulho de ser o seu discípulo, ser sua ovelha. E agradeço a Deus todos os dias pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, tem confiado a nós. Então sou grato. Amém? Que Deus te abençoe, te acrescenta 1000 vezes mais de tudo aquilo que você abriu mão para servir o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia a todos, paz seja convosco. Irmãos, o que precisava ser dito, né, o irmão já diz a respeito do nosso pastor, né? A palavra de Deus diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para que vá e dê fruto. Aquele que é chamado por Deus é notório, não é verdade? Aquele que Deus chama, Deus honra, Deus faz maravilhas, né? Deus mostra que é com a pessoa, assim como Deus tem mostrado que é com o nosso pastor, né? Que há anos tem nos pastoreado, né? E eu sou abençoado, tá? Assim como eu tenho a certeza que cada um que está aqui nessa manhã é abençoado, porque nós somos pastoreados com um pastor que tem compromisso com a palavra, que zela pela palavra, um pastor que se preocupa com as suas ovelhas, e isso não tem preço, irmãos, porque o nosso pastor, o propósito dele não é sair do foco da palavra, né? Buscar coisas mundanas ou coisas que o mundo oferece, né? Não, ele está baseado na palavra, ele se preocupa em direcionar cada uma das suas ovelhas nos caminhos do Senhor, porque o propósito dele é que nenhum se perca, mas que cada um possa encontrar a salvação, que isso que é importante para nós. Amém? Então que Deus continue abençoando o nosso pastor ricamente, a sua família. Eu já falei para ele, Gorinha mesmo, que ele é muito importante, muito especial para cada um de nós, né? E volto a afirmar em nome de Jesus. E eu não vou estender muito, eu quero chamar aqui o pastor Rodrigo, amém? Para que ele possa também
falar uma palavra, né, abençoada aqui em nome de Jesus. E vamos recebê-lo dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Bom dia a todos, paz seja convosco, glória a Deus, muito bom estar aqui. Glória a Deus. Pastor Daniel, acho que tudo que foi dito aqui pastora Aparecida, muito bom revê-la. Eu estava falando aqui, a minha primeira professora da escola dominical na adolescência. Glória a Deus. Pastor, tudo que foi dito aqui é muito merecido, o senhor é um homem de Deus, o senhor sabe disso, mas é muito importante também quando as pessoas falam, o Leandro estava falando aqui sobre, que é muito grato ao senhor, 1 Tessalonicenses 5,18 diz isso, né? Em tudo sejam gratos. Tudo que aconteceu na minha vida, ministerialmente falando, eu devo a Deus e ao senhor. Eu falo do senhor lá no meu podcast, né? Outro dia nós estávamos contando, vou pregar não, tá, irmãos? Fica tranquilo. Eu estava contando no podcast de uma experiência que nós fomos visitar a igreja de uma amiga, que falou, não, vamos lá na minha igreja, vamos lá. E aí o rapaz foi orar pra gente lá, pôs a mão na cabeça, falou assim, que vocês tenham muita animosidade. Quase que eu tirei a mão dele correndo, eu contei no programa, falei, porque animosidade é briga, é coisa. Aí eu contei no programa, meu pastor, Daniel, sempre ensinou que a gente não deve deixar qualquer pessoa botar a mão na cabeça da gente, porque é isso aí. Então são vários ensinamentos, né, como o Júnior contou aqui, de experiência, desse reencontro dele com Jesus, e o sorriso do senhor estava lá. As palavras que o senhor trouxe para a minha vida, acredito para a vida de todo mundo, eu queria ler Jeremias 3,15, porque eu acredito que o senhor é esse pastor aqui. Jeremias 3,15 diz assim, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Pastor Daniel, o senhor sempre foi esse pastor. Eu acabo pregando em muita igreja, todo lugar que a gente vai, o pessoal sabe que a gente foi formado aqui, que o senhor que me fez pastor, me levou na convenção, então o pessoal sempre fala, e o pastor Daniel, né, pastor, estou sempre lá no pastor Anésio, em Cataguases, e ele sempre fala, e o tio Daniel, né, a Dani fala, o pastor Daniel comia minhas uvas lá na casa do meu pai, né? Umas histórias que todo mundo assim conhece e gosta muito do senhor, porque o senhor é um homem de Deus, glória a Deus pela vida do senhor. Queria dizer muita coisa, a gente fica até emocionado, fica até com vontade de chorar, porque o senhor, como disse o Júnior aqui, passou por muita coisa, aguentou muita pedrada, mas permanece, né? Então, sobretudo, mesmo no seu silêncio, passando nas coisas todas que passou, continua apacentando com conhecimento, com inteligência, a gente vai observando, eu vou assistindo ali no YouTube também, e glória a Deus, viu, pastor? Porque outros no lugar do senhor, às vezes, já teria dito assim, ó, então, né? É o que vocês querem, então glória a Deus para o senhor permanecer, está aqui fazendo 70 anos, não é isso? Não é moleza não, né? Chegar nesse tempo aí, eu vou fazer 46 daqui 2 semanas e eu tô, puxa vida, o tempo passou, nem vi. Estou aí pintando a barba para esconder, então hoje até não deu tempo não, mas olha, obrigado por tudo, obrigado por acolher minha família, por ter batizado meu pai, já também aos 70 anos, está lá filmado, está no YouTube lá o senhor batizando, eu conto para todo mundo. Isso aí para nós é uma alegria muito grande ter o senhor vivo, ter o senhor aí no meio da gente ainda pregando, falando. Eu queria poder falar o dia inteiro. Se eu soubesse que ia ser me dado o microfone, eu tinha preparado até uma pregação mesmo, nós ia ficar aqui até de tarde, que os estudos lá que a gente dá é longo, né? Só para poder falar e agradecer a Deus por ter... Eu não conheço outro pastor igual o senhor. A gente tem muito pastor amigo da gente aí, que são homens de Deus, mas eu digo para eles, digo no programa, eu não conheço outro pastor igual o senhor. Eu não tenho condições de merecer carregar a pasta do senhor ou o sapato, porque eu tenho o senhor na mais alta conta, o senhor é um homem de Deus, como eu gostaria de ter sido, como eu gostaria de ser. Obrigado por tudo, parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado aí, ó. Glória a Jesus, aleluias.